Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? De manhã nós tivemos uma ministração, que o Senhor trouxe para nós. Eu creio que fomos abençoados. Amém. E creio que hoje à noite não será diferente. Amém. Eu sempre falo, querido, que se você tiver expectativa nas coisas do Senhor, não é em quem está ministrando, não é em quem está pregando, mas é a palavra. A palavra é que vai fazer a diferença na sua vida. É a palavra que vai transformar você. É você e a palavra que vão avançar juntos. É você e a unção do Espírito que vão superabundar. Onde o Senhor está, queridos, existe vida. Aonde o Senhor está, querido, existe cura, existe saúde, existe sabedoria da parte de Deus. Amém? E nós, querido, como foi falado de manhã, nós não podemos negligenciar essas coisas. Nós não podemos, queridos, estarmos apáticos, recebendo de qualquer jeito. A responsabilidade é nossa. Não vou pregar a mesma coisa. Amém? Se você não estava aqui, eu sei que foi gravado e você pode ir lá. Amém? E ouvir, porque são verdades que veio direto do trono. Amém? Mas, amados, que foi falado pela manhã é que existe algo que eu e você precisamos fazer. Existe uma consciência que precisa ser desenvolvida em nós. Para quê? Para que eu possa buscar, ou para que eu não simplesmente fique como alguém que vê as coisas disponíveis, livre, mas não conseguir agarrar. Em Efésios diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Essa é uma verdade. Essa é uma convicção que eu e você precisamos andar nela todos os dias. Amém? Nós não podemos vacilar nessas verdades. E quando nós temos, amado, um caminho percorrido com o Senhor, ou um tempo percorrido, nós não podemos negligenciar as coisas que temos ouvido. Nós não podemos ficar simplesmente como espectadores. Mas eu preciso fazer algo com aquilo que eu ouvi. Eu preciso praticar aquilo que eu tenho ouvido. Eu preciso colocar em prática. E sabe que quando eu coloco essas coisas em prática, quando eu coloco a palavra em prática, quando a palavra está sendo praticada na minha vida, nós vemos o resultado. Eu e você fomos criados para dar frutos. E esses frutos permanecerão. Amém? Como eu dou frutos? Amadurecendo. Amadurecendo como filho. E hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Crentes maduros. Sabe, existe algo que precisa ser feito. Deus, da mesma forma que você tem expectativa para que o Senhor abençoe você, Deus tem expectativa para que você cumpra a palavra. Deus transmite graça e paz, sabedoria, através da sua palavra. Sabe aquela graça que te assiste? Sabe a sabedoria que é divina? Para resolver coisas rapidamente, para pegar coisas rapidamente, para transformar a vida rapidamente. Ei, a palavra libera essas coisas. Eu preciso estar com o coração receptivo. Eu preciso colocar o meu corpo em sujeição para receber as verdades, praticar essas verdades. Porque uma vez que eu pratico, aí a responsabilidade está com Ele. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus, Ele não vai ficar apático, amado, quando eu e você cumprimos a palavra. Não vai. Ele não vai deixar você à mercê
de lado. Amém? Por quê? Porque o relacionamento que Ele quer ter comigo e com você é o relacionamento de filho. Eu tenho uma pequena, de 13 anos. Tem 30 dias que está viajando. Oh, saudade. E eu fiquei pensando, se eu, que sou cheia de defeitos, sou mãe, e não aguento ficar muito tempo sem os meus filhos, quem dirá o teu pai? Quem dirá ele? Ele anseia por uma comunhão com você. Ele anseia por um papo reto. Ele anseia, amados, por você chegar para ele e dizer: pai, você é o meu pai amado. Sabe, ele deseja um relacionamento com você. Mas deixa eu te dizer, não é aquele relacionamento como nós falamos de manhã 2 vezes por semana. Sabe, não. É um relacionamento diário. É algo que você vai desenvolver. É algo especial que é desenvolvido entre você e o seu pai. Existe algo nesse relacionamento, amado, que é compatível só com você e com ele. Não tem para ninguém. É só você e ele. E coisas para destravar na sua vida. É necessário você botar força. Sabe, quando nós trabalhamos, quando nós começamos a trabalhar, a nossa expectativa é que no final do mês eu recebo o meu pagamento. E eu já faço plano com isso. Não é verdade? E o nosso relacionamento? Existe, se a Bíblia diz, queridos, que Deus ele não fica devendo nem um copo d'água que você dá a um dos pequeninos dele, até para um copo d'água existe galardão. Quem dirá para um relacionamento? Quem dirá para um relacionamento estreito? Quem dirá para um relacionamento de qualidade? Quem dirá para uma conversa onde ele vai dizer algo somente para você, especificamente para você, e coisas vão ser liberadas na sua vida onde você jamais ouviria em outro lugar. Não importa quantos ministros você ouve, não importa quantas ministrações você ouve, não importa. O relacionamento com o teu pai precisa ser a sua prioridade de vida. Você precisa guardar isso com a sua própria vida. Eva, o que isso tem a ver com crente maduro? Tudo a ver. Tudo a ver. Aleluia. Tem tudo a ver, queridos. Deus ele tem expectativa a meu respeito. Não sei quantos anos eu tenho de crente. Isso não é o caso. Amém? Mas deixa eu te dizer, se eu tivesse parado, se eu tivesse ficado parada, desde quando eu me converti, querido, eu nunca estaria apta para pregar o evangelho. Eu precisei desenvolver um relacionamento, o estudo da palavra, uma comunhão com o Senhor, ouvir dele, receber dele, para poder falar. Existem coisas que o Senhor vai trazer especificamente para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes tem crente que fica com raiva até se ouvir de outro. Que dirá de Deus? Ele vai achar que o diabo está falando. Porque às vezes o Senhor vai chegar para você e vai dizer: pare de mentir. E aí a pessoa vai dizer, um crente imaturo vai achar: isso é coisa da minha cabeça. Mas Deus e a mentira não tem nada a ver. Eles não se misturam. Talvez o Senhor vai dizer para um crente imaturo: deixe relacionamentos
E quando eu falo de relacionamentos, eu não estou falando de homem e mulher, mas eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Aquele relacionamento que pode prejudicar você, ou que pode tirar você do eixo, tirar você do caminho. Ele diz, deixa esse relacionamento. Um crente maturo ouve isso e diz, não é Deus. Porque os meus sentimentos estão falando outra coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Crente maduro não anda segundo os seus sentimentos. Os sentimentos do crente maduro, eles são sujeitos à vontade do crente maduro. Eu determino aonde vai ficar os meus sentimentos. Ai, mas é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Deus nunca falou que ia ser fácil. Aleluia. Deus nunca falou que ia ser fácil. Ele falou que seria possível, mas não disse que ia ser fácil. Sabe, mas quando eu dou ouvido à palavra, Deus não fica mais Deus. Ele não se torna mais poderoso. Eu me fortaleço. Sou eu. O relacionamento entre o Filho de Deus e Deus não vai tornar Deus mais Deus ou mais poderoso. Vai tornar o Filho de Deus mais poderoso. Aleluia. Aleluia. Amado, quando o Senhor falou essas coisas para mim, meu Deus, eu falei, Jesus, eu preciso me converter. Brincadeira. É lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 8. Ele diz assim, irmãos, deixa eu virar esse negócio aqui para ficar maior. Aleluia. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais. Amados, preste muita atenção nessa leitura. Mas como a carnais. Como a crianças em Cristo. Essa é uma característica do crente maduro. Não é característica do crente maduro. Amém? Dei-lhes leite e não alimento sólido. Pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda não estão em condições. Amados, ele estava falando isso para a igreja. Ele não estava falando para ímpio. Ele estava falando para a igreja. Aleluia. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Uma pergunta que ele fez. Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vamos dar uma paradinha aqui. Paulo, querido, ele está trazendo umas observações para dentro da igreja. Aí você olha e diz assim, mas não é a minha igreja, é a igreja lá de Coríntios. Aí nós olhamos para hoje. Qual a minha atitude com relação às coisas de Deus? Existe, ou pelo menos deveria existir da nossa parte, querida, um termômetro espiritual. Para mim aferir a temperatura. Como eu estou? Eu saí daqui hoje, como eu estou? Como está o meu coração? Será se eu estou sendo um crente que as coisas espirituais vão fazer alguma diferença na minha vida? Ou simplesmente eu vou ouvir, não vou considerar, porque sou um crente carnal? Sabe por quê? Porque crentes carnais, porque quem é carnal não discerne as coisas espirituais. Não discerne as coisas espirituais. Aleluia. Muito interessante, né? Por que Paulo trouxe essas instruções, essas perguntas, esses questionamentos a essa igreja? Porque, de fato, era o que estava acontecendo.
era exatamente o que estava acontecendo nessa igreja. Coisas que ele precisava ajustar, que denunciava o caráter dos crentes. Aí eu te pergunto, o seu caráter, como é que as pessoas estão vendo? Elas estão conseguindo discernir que você é um filho de Deus? Por onde você passa? Qual é o que você deixa? O que você planta? Quais são as palavras que saem da sua boca? Como está sendo o seu comportamento? Você está sendo um bom representante de Cristo? Ou você é um crente medroso? Ou você está cheio de medo? Eu estou com medo porque a economia... Deixa eu te falar uma coisa. A sua economia, a economia que afeta você, não é da terra. Quem paga as suas contas não é o real, não é o dólar. É Deus, é a sua fé. Mas nós precisamos entender essas coisas. Porque se nós não entendermos, amado, nós vamos andar como o povo no deserto. Sabe que chegou um certo ponto lá no deserto que vou falar de Saul só um pouquinho, mas bem rapidinho. Antes de Saul ser nomeado rei, o povo escolheu. Sabe, existiam juízes. Não existia reis, eram juízes. Existia reis em outras nações, mas não na nação de Israel. E o povo falou, não, eu quero. Sabe, Deus chegou para Samuel e falou assim, olha, pois é, quem é rei, o rei, você precisa cumprir algumas coisas. Você precisa dividir o que é seu com ele. 1/3 do que é seu vai ser dele. As suas filhas serão servas dele. Os seus filhos vão para a guerra, porque ele vai mandar. Eles estavam livres de tudo isso. E Samuel, ele não gostou. E aí ele foi lá conversar com o Senhor. E o Senhor falou para ele, Samuel, deixa eu te dizer uma coisa. Eles não estão rejeitando você. Eles rejeitaram a mim. Foi a mim que rejeitaram. Desde o dia em que eu livrei eles do Egito. Eles me abandonaram. Amado, muitas pessoas estudam, conhecem, têm conhecimento de tudo aquilo que aconteceu. E nós não vamos entrar nesse método. Mas sabe, foi um povo que não avançou. Foi um povo obstinado, desobediente, incrédulo. Que Deus mostrava as coisas. Deus trazia milagres todos os dias. E ainda assim, eles não davam crédito. Todos os dias eles viviam debaixo de milagres. Eram milagres extraordinários. Sabe, era para aquele povo só falar em Deus e em nada mais. Mas chega um belo dia que eles precisam entrar na terra prometida. E quando eles são mandados para lá, 10 de 12 trazem uma negativa. Eles trazem, é a mesma coisa de dizer, eu não consigo. Mesmo Deus estando comigo, eu não consigo. Agora imagine o coração de Deus, amado, ouvindo essas coisas. Por que ele se alegrou com Caleb? Com Josué e Caleb? Porque eles disseram aquilo que Deus falava a respeito dele. Nós vamos sim, nós vamos conseguir. Deus é mais forte. Nós e o Senhor vamos avançar. Nós e o Senhor vamos conquistar. Os outros não. Os outros olharam para trás. E deixa eu te dizer, muitos crentes têm retrocedido porque não têm dado crédito à palavra. Muitos crentes, amados, têm retrocedido porque não estão dando crédito àquilo que o Senhor tem falado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem palavra suficiente para mandar o diabo sair fora da sua vida. Para não permanecer, para não fazer um estrago.
Você tem poder suficiente. Por quê? Porque você é filho. E simplesmente pelo fato de ser filho, você tem autoridade sobre ele. Mas nós precisamos entender essas coisas. Aleluia. Nós precisamos entender, amados. Nós não podemos andar como os crentes imaturos. O tempo que eu tenho de crente é o suficiente para me avançar. O tempo que eu tenho de crente é o suficiente, amado, não só para me avançar, mas para me levantar outros. Eu não posso simplesmente ficar sentado, querendo, chamando as coisas para mim, mas eu tenho que declarar a palavra, que ser tão bem sucedida, querido, para que eu possa assegurar outras pessoas, assistir outras pessoas. Eu vejo quando a gente fala sobre assistência social aqui na igreja, são poucas pessoas que respondem. Deixa eu te dizer, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para assistir pessoas. Deus te chamou para orar por pessoas. Deus te chamou para levantar pessoas. Deus te chamou para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por quê? Porque você é filho de Deus. Porque você tem maturidade suficiente para isso. Aleluia. Eu estava conversando com o Senhor já tá. Falei, pai, eu estou sem voz. Me ajuda que eu estou sem voz, mas parece que eu não estou não, né? Aleluia. Sabe, amados, essas coisas é para nós nos indignarmos com nós mesmos. Sabe, eu não posso olhar para a vida do meu irmão e dizer, nossa, irmão, tu também não cresce, tu também não avança. E eu? Eu estou aferindo, eu estou usando o termômetro para aferir a minha vida espiritual? Para medir a temperatura? Ei, durante o louvor, eu estou pensando em outras coisas. Querido, é a oportunidade que você tem de prestar culto ao teu Pai. Agora deixa eu te dizer uma coisa, se nem aqui você faz, que dirá em casa? Porque a adoração aqui na igreja é uma extensão daquilo que acontece em casa. Se você não ora aqui na igreja, em casa você também não ora. Se você não ouve a palavra aqui na igreja, em casa você também não ouve. Como é que tu sabe, Eva? Eu sei. Jesus me falou. Aleluia. Aleluia. Eita, queridos. Deus tem tanto para nós. O amor dele é tão grande. Você consegue ver Jesus andando, sendo egoísta. Jesus se compadecia. Jesus andava curando enfermos. Jesus, sem nada, naturalmente falando, alimentou a multidão. Ele não tinha quase nada, naturalmente falando. Porque o que ele tinha era o suficiente para alimentar aquele povo todo. O que ele tinha por dentro, o poder que habitava dentro dele era o suficiente para ele dar uma ordem e as coisas acontecerem. Ah, mas é Jesus. Você é filho de Deus do mesmo jeito. Aleluia. Da mesma forma. Um crente maduro, querido, ele não negligencia a palavra. Sabe, de manhã nós ministramos exatamente sobre a negligência da presença. Você não negligenciar a presença. E o engraçado que fiquei curiosa para saber o significado da negligência. E ela diz assim, que é falta de motivação. Falta de interesse. Descuido. Uma pessoa desatenta, desleixo, falta de cuidado, falta de zelo. Indiferença, preguiça. Resumindo, preguiça. É muito injusto, querido. Deus dá tanto. E tudo aquilo que nós temos que fazer é responder à sua voz. Ele diz que você é curado. É. Não interessa o que
o que os sintomas estão dizendo. Você é e acabou. Você é próspero. Não interessa o que você está vendo. Você é. Essa é a verdade a seu respeito. Os meus olhos podem me enganar, querido, mas o Senhor não. Um crente maduro anda na verdade. Ele não busca seus próprios interesses. Ele quer abençoar. Ele quer que a bênção do Senhor não fique somente nele, mas que essa bênção transborde e alcance outros. Ele tem firme convicção da fé. Ele anda, amado, na prática da palavra. Ouço hoje, pratica amanhã. Eu ouço hoje, amanhã eu boto em prática. Eu ouvi hoje, amanhã eu pratico. O que eu ouvi? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos negligenciando a palavra ou a presença, simplesmente não damos crédito naquilo que estamos ouvindo. É só mais. É só uma pessoa falando. E ainda diz assim, quem é você para falar? Filho de Deus. Um crente maduro tem comunhão com seus irmãos. Ele não anda falando mal dos outros. Um crente maduro, querido, ele vai querer saber qual a sua necessidade. Não para sair falando, mas para te ajudar. Um crente maduro vai querer saber o que você está sentindo. Não para ficar espalhando, mas para orar por você. Para interceder por você. Um crente maduro tem um caráter aprovado. Não diante dos homens. Também, mas principalmente diante de Deus. Ele não se deixa levar por aparências externas. Não é o que ele vê que determina. Não é. O que ele pensa a seu respeito. Não é o que ele vê que determina. Mas ele vai analisar toda a situação. Por quê? Porque ele não vai julgar você. Existe uma linha muito tênue entre o comentário e o julgamento. Eu só comentei. Mas você tem controle para não ultrapassar a linha do julgamento? A Bíblia diz que do mesmo jeito que você julgar, você vai ser julgado. É com o mesmo teor. Amor. As coisas de Deus, queridos, são muito sérias. Eu não posso simplesmente falar da sua vida. Mas você nem está vendo. Mas Deus está. Eu não posso me comportar de uma maneira que vai te prejudicar. Mas você nem está vendo. Ei, mas aquele que interessa está. Um crente maduro, ele assume as suas responsabilidades. Ele não deixa as pessoas na mão. Se eu disser que vou fazer, eu vou fazer. Não interessa quem faça, precisa ser feito, então eu faço. Eu assumo as minhas responsabilidades. Se eu lhe der a minha palavra, eu vou cumprir. Esse é um crente maduro. O crente imaturo, ele dá desculpa. Foi o menino, foi o cachorro, foi não sei o que, a televisão. Tem desculpa para tudo. Mas o crente maduro, ele assume a sua responsabilidade. O que eu preciso fazer? Estou aqui. Aonde é que eu começo? Cadê a vassoura? Busca aperfeiçoar-se no amor. Mas deixa eu te dizer, não é esse amor sentimental, não. É o amor ágape. Aquele do tipo de Deus. Aquele que não tem ciúme. Aquele que não busca seus próprios interesses. Aquele que está aqui não para receber, mas para dar.
Aquele que está aqui, não para olhar para você com um olhar diferente, mas com um olhar de amor, de compaixão, de dizer, meu irmão, o que você precisa? Eu vou orar por você. Se eu não tiver condições de te ajudar agora, porque eu sou rica, mas não eu vou orar por você. Amém? Nós vamos crer junto. O que você está precisando? Ei, eu vou unir a minha fé com você. Nós vamos nos levantar junto. Ei, você não vai cair não, porque eu estou aqui. Eu vou lhe segurar, eu vou lhe ajudar. Mas você precisa querer também. Ele anda em compaixão. O tempo todo, se compadecendo dos outros. É uma necessidade. É ver alguém enfermo e você dizer assim, não, eu sou a solução. O que você precisa? É cura, pois eu sou a cura. Eu vou manifestar a cura. O que você precisa? É mantimento, pois pronto, nós vamos dar um jeito. Nós vamos nos unir. Nós vamos fazer algo grande. Amado, é isso que Deus requer de nós. Essa é a expectativa que Ele tem de nós. E deixa eu te falar uma coisa. Deus tem a expectativa que você cresça. Que você não permaneça no lugar onde você está. Mesmo que você já tenha crescido muito. Mas Ele sempre vai querer que você cresça mais. Ele sempre vai querer, Ele sempre vai ter expectativa para que você chegue além. A um lugar mais alto, mais distante. Deus não tem problema, querido, em você ser rico. Ele não tem problema com dinheiro. E deixa eu te dizer, nem o diabo. Ele não tem problema nenhum com o seu dinheiro. Ele não quer que você tenha, para você padecer necessidade, para depois botar a culpa em Deus. Mas Ele não está preocupado. Se Ele tivesse preocupado, o ímpio não prosperava. Aleluia. Vamos lá para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, do capítulo 1. Versículo 5. Aleluia. Aleluia. Amado, existe algo de Deus para você. Existe algo de Deus, sabe, especificamente para você. Deixa eu te dizer, o Covid veio, o Covid foi embora e você permaneceu. Ele te guardou. Ele não deixou você padecer necessidade. Você não foi tragado pelo inferno, porque Ele está contigo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em nós e em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas vão fazer com que nós não sejamos infrutuosos. O conhecimento, a piedade, a compaixão, a palavra de Deus, o ensino da palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, renovar a mente com a palavra, não vai deixar você criando teia de aranha. Você não vai ficar infrutífero. Não foi para isso que Deus te chamou. A sabedoria está liberada, querido. Está no pacote da salvação. Deus não te salvou para depois te jogar na cova dos leões, não.
A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas. Ele não foi lá e disse, dá licença que eu estou passando. Não, Ele te arrancou de lá. Para agora deixar você padecer? Para agora deixar você ter necessidade? Crente maduro, ele ouve as palavras do Senhor e as pratica. Ele não é somente um ouvinte, mas ele é um ouvinte praticante. Não é uma palavra que entra aqui e sai aqui. Mas eu ouço a palavra, eu a coloco em prática e eu mostro para todo mundo os resultados da palavra. Por onde eu passo, por onde eu ando, eu represento o reino. Por onde eu passo, eu represento a glória de Deus. Eu falo, mas o que eu falo tem peso, faz sentido, tem poder de transformar vidas, de mudar situações, de transformar pessoas. É por isso que um crente maduro precisa vigiar o que sai da boca dele. É por isso que um crente maduro não pode sair falando e fazendo qualquer coisa. Porque você está comprometido com a palavra. Você está comprometido com o seu pai. E eu não sei, queridos, o que você imagina sobre um compromisso. Mas vamos só abrir um parêntese. Um compromisso de casamento. Ele não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é uma coisa que você pode desfazer a hora que você quer. Casar é fácil, mas descasar é difícil. Existe uma aliança, a qual guarda você e a outra pessoa, e o seu cônjuge. Que faz com que vocês dois passem a ser uma única pessoa. A Bíblia diz que nós estamos em uma nova aliança. Agora eu te pergunto, você entende o que é uma aliança com o Senhor? Em superiores promessas. Sabe, quando a gente estuda sobre o Antigo Testamento, você vê tanta coisa que Deus prometeu. Não é verdade? Tantas coisas. Nós sabemos que eles não desfrutaram, mas a promessa estava lá. Eles não desfrutaram porque eles fizeram besteira. Mas nós estamos numa aliança superior, de superiores promessas. As promessas dessa aliança vão além daquele que o Senhor prometeu no Antigo Testamento. Ei, a nossa aliança é uma aliança de salvação. É uma aliança que vai te levar para o céu. É uma aliança que não vai fazer você padecer aonde você está. É uma aliança que diz que você vive em saúde divina. E tem garantia. Nessa aliança, querido, da parte de Deus existe garantia. Mas precisa existir garantia da sua parte. Você precisa cumprir aquilo que é de sua responsabilidade cumprir. Você só vai se tornar um crente maduro se você quiser. Quando você tiver pelo menos interesse em saber como é que faz isso. Como é que faz? Eu não sei. Acabei de me converter, como é que faz? Eu não fui batizado no Espírito Santo, pois pronto, tem pessoas para te instruir. Tem pessoas para te ensinar. Nós somos um corpo. E a Bíblia diz que o Senhor é o cabeça desse corpo. Mas deixa eu te dizer, às vezes tem alguns crentes que acham que Jesus é uma cabeça flutuante. Tem só uma cabeça sentada no trono. Não, querido, não é assim. Eu não posso negligenciar a minha parte, a parte que me cabe no corpo de Cristo. Porque quando eu negligencio isso, quando eu não cumpro a minha parte, outras partes são danificadas.
elas não conseguem cumprir o seu propósito. Por quê? Porque eu não cumpri o meu. Aí traz dano para o corpo. Um crente maduro, ele assume as suas responsabilidades. Por quê? Para não trazer prejuízo para o corpo. Para andar em um único caminho, com um único objetivo, com união, com unidade. Aleluia. Deixa eu beber água de novo. Vocês estão tristes hoje? Vamos já dar uma carreira aqui. Para vocês se animarem. Aleluia. Amado, Deus nos criou. Deus nos criou para comer o melhor dessa terra. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Nós não somos qualquer coisa. Não somos qualquer coisa. Ei, você carrega a presença de Deus. Deus escolheu você para habitar. Aleluia. E por isso nós não podemos ser negligentes a essas coisas. Nós precisamos desejar o crescimento, querer crescer, querer desenvolver. Existem chamados no meio do corpo de Cristo que nunca serão desenvolvidos. Por quê? Porque estão em pessoas negligentes. Sabe, aquelas pessoas que não se envolvem, aquelas pessoas que tanto faz, não, está tudo bem aqui. Ah, eu fui para a igreja essa semana, está tudo bem. Ah, não, eu já orei, está tudo bem. Ixi, eu orei ontem. Não, já orei. Aí a pessoa diz assim, ei, vamos aqui, vamos orar. Ei, vamos declarar a palavra. Ei, vamos fazer alguma coisa. Ei, vamos fazer um evento para mulheres. Ei, vamos levantar essas mulheres. Não, ano passado já teve. Vamos fazer um encontro de jovens, vai ser poderoso, vai pipocar, vai pegar fogo. Não, mas já teve. O ano passado, tu não estava aqui não? Negligenciando as coisas que o Senhor coloca diante deles. Trazendo dano para o corpo de Cristo. Um crente maduro, querido, quando diz assim, bora fazer um evento, não quero saber o que é, eu estou dentro, bota meu nome aí. O que é de homem, mulher? Sai daí, é de homem. Quem tem que fazer é usar. Você não. Ah, não, mas se precisar, eu estou lá, eu ajudo. Esse é o crente maduro. O crente maduro diz, ah, não, de novo, me botou na escala de novo. Trazendo peso e dano para o corpo. Aleluia. Amados, são verdades. Que se nós colocarmos em prática, a nossa vida vai virar como uma chave. O problema é como eu estou recebendo essas coisas. Eu estou só recebendo uma informação ou eu estou absorvendo o conhecimento? Porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. Quando é só uma informação, amanhã passa. Mas quando é o conhecimento, ninguém tira de você. Aleluia. Um crente maduro, ele está envolvido no funcionamento geral do corpo. O que você faz? Prega? Pois pronto, vai pregar. Eu não prego não, eu canto. Pois pronto, vai cantar. Não, eu não canto nem prego, mas eu vou fazer evangelismo na rua. Pronto, vá. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu estava conversando com o Senhor esses dias. Já faz alguns dias. E Ele falando, Ele me mostrando algumas coisas, querido. Nós estamos andando para um tempo em que a unção de Deus ela vai estar tão tangível. Ela vai estar tão poderosa, mas tão tangível na igreja, onde o pecado
não vai poder entrar. E ele me mostrou o exemplo de Ananias e Safira, quando aconteceu o que aconteceu com eles. Querido, se eles tivessem mentido lá fora da igreja, talvez não tivesse acontecido nada. Mas eles estavam no lugar onde a santidade estava tão densa, onde a unção de Deus estava tão densa, tão poderosa, que eles não podiam mentir, porque mentira é pecado. Deus e o pecado não se misturam. E não se enganem, o Senhor vem buscar uma igreja. Não é qualquer igreja. Não é qualquer igreja, queridos. Nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos minutos. Talvez você não acredite, mas nós estamos vivendo os últimos tempos. E nós vamos, queridos, e deixa eu te dizer uma coisa, talvez as pessoas falem ou preguem acerca do Apocalipse, acerca dos últimos tempos, e aí cause um medo, um temor em você, que você diz, não quero nem ouvir. Eu não quero ouvir porque vai me dar medo. Não, querido, deixa eu te dizer, Deus não vai perder essa batalha. Não vai, não. Deus, Ele não vai perder essa batalha. Você está pensando que o mundo todo vai para o inferno? Vai, não. Porque Deus não perde para o diabo. Em nada. Aí você diz assim, não, mas a pessoa precisa querer. Mas sabe quem é que convence? Não é você, é o Espírito Santo. Mas você precisa entender que a boca de Deus é você. É você que precisa pregar o Evangelho. É você que precisa ir para as nações. É você que precisa, querido, dizer e falar acerca do amor de Deus. É você que precisa dizer as verdades do Evangelho. Essa verdade que convence. Sou eu e você. Nós não podemos ficar à beira do caminho, olhando o povo passar. Nós não podemos, amados, olhar situações no dia a dia e ficarmos apáticos. Olhar simplesmente como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Nós fomos chamados para sermos a solução dos problemas aqui na terra. Coisas maiores e piores não aconteceram porque a igreja está aqui. Porque a igreja ora, porque os filhos de Deus estão aqui representando o seu reino. Essa é a grande verdade. Nós não podemos ser negligentes com a palavra, quanto mais agora nesses últimos tempos. Deus conta com você. E deixa eu te dizer, você pode não querer, não tem problema, Ele levanta outro. Mas deixa eu te dizer, você que vai perder. Porque quando nós não nos associamos a Ele, quando nós não nos associamos à palavra, quando nós não nos associamos ao Espírito, Deus não tem responsabilidade com a nossa vida. Ele vela sobre a palavra dEle. Se sai algo da minha boca que não condiz com a palavra dEle, Ele não tem responsabilidade sobre isso. Se eu estou declarando doença na minha vida, Ele vai fazer. Enfiar uma cura goela abaixo, não vai. Eu não faria. Quanto nós temos negligenciado, querido, a comunhão com o Senhor. Sabe, Ele deseja, Ele anseia ter comunhão com seus filhos. Ele deseja ter um momento só com você. Você acha que o Senhor não fica triste de você se levantar pela manhã e sequer mencionar Ele? E sequer dizer, Pai, você é o meu Pai.
Você acha que ele não se entristece? Você acha que o Espírito Santo está habitando dentro de você e você está simplesmente ignorando ele e ele está gostando? Parece, querido, que nós estamos vivendo no mundo. As verdades de Deus, elas estão clamando. O Espírito Santo, ele quer que você receba as instruções que vêm direto dele. Querido, para você não errar, para você não bater cabeça, para você não perder tempo, para você acertar o alvo. Ele não quer você perdendo tempo. Ele não quer que você fique numa empresa onde vai te dar prejuízo. Ele não quer você em um emprego onde vai te dar prejuízo. Ele não quer você em um relacionamento que vai prejudicar você, que vai fazer você triste. Ele não quer isso para você. Ele quer que você tenha comunhão com ele, para que ele diga para você: sai dessa, sai daqui, vai para aqui. Aleluia. Ele anseia, queridos, por filhos maduros, filhos que ele possa contar. Filhos que ele diz: ei, se levanta, é às 5 da manhã, mas te levanta e vai e ora por alguém. Te levanta, são 4 da manhã, intercede. Faça alguma coisa. Tem pessoas padecendo, você precisa fazer algo. Ei, você me representa na terra. Eu preciso contar com você. Nós não podemos, assim, amados, deixar Deus de lado. Nós não podemos. Não foi para isso que nós nascemos de novo. O que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Às vezes nós achamos que Deus, ele é obrigado a me abençoar. Amado, deixa eu te dizer, ele vai te abençoar, porque você é filho dele. Porque é impossível um pai não querer o melhor para o seu filho. Mas não porque, agora eu sou crente. Me converti ontem, já quero meu carro amanhã. 6 meses de crente, não recebi minha casa ainda. Quanto tempo você investe na comunhão com ele? Para ele colocar você nos negócios certos. Quanto tempo você investe com ele para ele te dar as direções certas? O crente maduro não perde tempo. O crente maduro não dá desculpa. O crente maduro faz o que precisa ser feito. O crente maduro não fica simplesmente ouvindo. Amado, ouvir é muito bom, mas não vai trazer resultado se você não praticar. Um crente maduro não fica ouvindo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não é assim que Deus quer que você conduza a sua vida. Como você vai chegar diante dele e o culpá-lo porque não reinou em vida? Vai chegar e dizer: mas estava lá. A palavra não diz que eu ia reinar em vida? Eu não reinei não. Porque não quis. Porque existiam coisas que você precisava fazer. Atitudes que você precisava mudar. Caráter que você precisava transformar. E não fez. Comunhão que você precisava gastar tempo. Investir tempo. E não fez. Oração que você foi negligente. Quando Deus mandou você levantar e você não foi. Eu não estou bravo, nem Deus. A palavra de Deus, querido, ela inspira.
santidade. Ela inspira temor ao Senhor. Romanos 12, 2. Amo, falo toda hora. Amo esse versículo. Não vos moldeis. Ei, não ande do mesmo jeito do povo do mundo, não. Quando você vê o povo do mundo andando, fazendo as coisas, não vai fazer do mesmo jeito deles, não. Ei, não vai se assentar nas rodas dos escarnecedores, não. Renove a sua mente. Não é com a televisão, é com a palavra. Não renove a sua mente com as coisas que vocês estão vendo na TV, com o que nós estamos vendo na TV. Mas renove a sua mente com a palavra. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Tem internet? Pois tem Bíblia. É indesculpável. Crente maduro. Filhos de Deus maduros. Praticando aquilo que a palavra de Deus diz. Existem critérios, amado, para você representar o reino. Você não pode representar um reino de qualquer jeito. Se você for para uma outra nação, se você for enviado para uma outra nação, você não pode se comportar de qualquer jeito dessa outra nação. Não pode. Nós estamos andando para o fim, quase. Aleluia. Deus é o maior interessado no seu crescimento. Deus é o maior interessado no seu desenvolvimento. Deus é o maior interessado que você se envolva com Ele. Deus é o maior interessado. Ele tem expectativa. Ele se alegra quando você prospera. Ele se alegra quando você transmite vida. Ele se alegra quando você dança em cima das adversidades. Ele se alegra, querido, quando você vê as contas chegar e você faz uma festa em cima dela. Deus se alegra quando a palavra dele está sendo ministrada e você está tão ansioso, está tão desejoso de receber, de absorver a nota, querendo conhecer o teu pai. Ele fica tão... Deixa eu te dizer, existe uma grande diferença entre ser crente e ser gospel. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença, querido. Muita diferença. Não é tudo que é gospel que eu tenho que ir. Sabe, não é todo louvor que eu tenho que cantar. Não é toda palavra que eu tenho que ouvir. Não é qualquer um que eu vou perder o meu tempo ouvindo. O crente maduro, ele filtra. Ele escolhe. Ai, mas você está fazendo acepções. Tô. Eu faço. E ainda falo, nossa, não, perca seu tempo não. Ainda faço propaganda. E aquela ministração que eu ouço, eu passo para outros. Aquele estudo que eu vejo, eu passo para outros. Porque eu quero crescer e quero ver meus irmãos crescendo também. Foi para isso que eu nasci. Constituída rei e sacerdote na terra. Ministra do evangelho. Não é porque eu estou com o microfone, mas é porque o Senhor me mandou pregar o evangelho, assim como mandou você. Você não precisa de um microfone para pregar a palavra. Você tem a oportunidade diária, todos os dias. Chega alguém necessitando de uma palavra e você precisa identificar, ser rápido e identificar e lançar a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. É meu tempo. Você pode ficar de pé. Sabe, queridos, Deus, Ele tem interesse que você cresça. Ele não quer que você fique do mesmo jeito, estagnado.
Ele quer ver você avançando, prosperando, crescendo em todas as coisas, em todas as áreas. Ele quer que você seja bem-sucedido no seu casamento, na criação dos seus filhos. Ele quer que você seja bem-sucedido nos seus negócios. Ele quer que você prospere financeiramente. Ele quer que você ore por nações. Ele quer que você alcance outras nações. Ele quer, amado, que você saia da sua boca aquilo que vai salvar pessoas. Ele quer, querido, que você seja um agente por onde você passar. Ele quer que você transforme vida através da palavra dele. Não é você, é o Espírito de Deus que habita dentro de você. O mérito não é seu. Você precisa somente abrir a boca. Abre a sua boca. Fale a palavra. Tantas pessoas, queridos, estão padecendo. É tanta gente padecendo. Quantas pessoas nós não perdemos em 2020? Quantas pessoas, queridos, foram afetadas? Eles não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, ou simplesmente não deram crédito a essa palavra. Quantas pessoas, quantas vidas perdidas, quantas vidas ceifadas. Nós como igreja, nós não podemos ser apáticos a essas coisas. Nós não podemos ser negligentes a essas coisas. Nós devemos nos levantar com ousadia e orar, saquear o inferno, porque foi para isso que nós nascemos. Aleluia. Não importa de onde você veio. Não importa, querido, qual é a cultura, em que cultura você nasceu, quanto dinheiro seu pai tinha, em que escola você estudou, não interessa. Quando você nasceu de novo, você foi feito uma nova criatura, tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia, querido. Você é filho, essas coisas precisam arder dentro de você. Essas coisas precisam chamar a sua atenção. Aleluia. Oh Pai, nós te damos graças, Senhor. Pai, você tem sido bom conosco. Senhor, você não tem nos deixado faltar nada. Você tem suprido cada uma das nossas necessidades. Você tem nos enchido, Senhor, com a tua palavra. Você tem nos dado conhecimento e sabedoria, Pai. Obrigada, Senhor, porque os teus filhos, eles não vão sair daqui, Pai, da mesma forma. Eu oro, Senhor, por sabedoria. Luz iluminando os olhos do entendimento do teu povo, Senhor, para que eles ouçam o que o Espírito tem falado. Para que eles entendam, Pai, que eles têm um chamado. Oh, e eles não podem ser negligentes a isso. Eles não podem ser, Pai, apáticos. Eles não podem deixar isso de lado, como se fosse algo que não tem importância. Pai, nós somos aquela geração que vai afetar pessoas. Nós somos, Pai, aquela geração que vai levar pessoas, o maior número de pessoas, Pai, para o céu. Em nome de Jesus. Pai, a igreja de Ceilândia vai afetar toda a Ceilândia. Vai afetar todas as casas de Ceilândia. Todas as famílias de Ceilândia serão afetadas pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja o que Deus vai fazer. Eu oro, Pai. Eu oro, Pai, por espírito de sabedoria, entendimento da tua palavra, reconhecendo a tua voz, discernindo, Senhor, as coisas que vêm de você. Discernindo, Pai, a tua voz, reconhecendo, Pai, a tua voz, reconhecendo, Senhor, a sabedoria que vem do alto, para realizar grandes coisas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, somos gratos.
Somos tão gratos, Pai. Somos tão gratos, Pai, porque você não nos deixa enganados. Nós não somos enganados, Pai, porque você nos ama. Porque você ama os teus filhos. Porque você ama os teus filhos. Você não os deixa enganados, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos uma família de pessoas maduras, de crentes maduros, Pai, de crentes que não somente são ouvintes da palavra, mas são praticantes. E eu creio, Pai, eu declaro essa geração afetando toda a Ceilândia e todas as famílias de Ceilândia, no nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar?